Tudo bem com vocês? É um prazer imenso, uma satisfação enorme estarmos aqui juntos hoje novamente. Hoje para falar com vocês sobre esse assunto aí, ó, bioacumulação e biomagnificação dentro do meio ambiente. Quais são esses conceitos e como eles são aplicados para a gente quando a gente fala em conceito biológico ecológico? Vamos definir os dois conceitos antes da gente entender esse processo? Olha lá, bioacumulação e biomagnificação. Qual a diferença desses conceitos? Observem comigo. A bioacumulação nada mais é do que o acúmulo de poluentes dentro de um organismo, tá? Então a bioacumulação ele vai relatar para a gente aqueles poluentes que se acumulam dentro de um determinado ser. Esse acúmulo acontece porque esses nutrientes, esses poluentes, melhor dizendo, são poluentes pouco ou não biodegradáveis, ou de dificuldade de biodegradação. Além disso, quando são biodegradáveis, essa pequena quantidade torna-se lenta o seu processo de metabolização, fazendo com que ele se acumule durante muito tempo dentro do organismo. Então, olha lá, a bioacumulação faz referência ao acúmulo de poluentes dentro de um organismo, poluentes de pouca, baixa ou sem ser biodegradáveis, e quando o são de maneira muito lenta, o organismo não consegue metabolizar. Diferentemente da biomagnificação, que ela vai relacionar para a gente o aumento gradativo da concentração dos poluentes ao longo de uma cadeia alimentar. Ou seja, ele vai ter uma tendência de acumular aquele organismo. Cuidado para você não confundir esses termos, tá? Na biomagnificação, os poluentes vão aumentar a concentração ao longo da cadeia. E às vezes a gente usa o termo, ele está acumulando os poluentes ao longo da cadeia, e você começa a confundir com a bioacumulação. A bioacumulação fala de um organismo só. A biomagnificação fala dessa concentração em diversos organismos dentro de uma cadeia. Tanto que a imagem vai ilustrar para vocês isso. Aqui, ó, vou apagar aqui para não ser atrapalhado, né? Ó, a bioacumulação, ela analisa um organismo apenas e isso acumulando conforme o tempo. Perceba que dentro de um mesmo organismo, sem uma passagem, os níveis dos contaminantes vão se acumulando. Diferente da biomagnificação, onde eu tenho os produtores que vão passar para os consumidores primários, secundários, terciários, e assim a cada nível trófico acumula, aumenta a concentração desses elementos não biodegradáveis, esses elementos poluentes. É muito comum você relatar, por exemplo, na natureza, nos vestibulares, ele trata muito o acúmulo do mercúrio, por exemplo. O metal pesado, a gente vai citar os metais pesados daqui a pouco para vocês, mas o acúmulo de mercúrio ao longo de uma cadeia alimentar, beleza? Agora, isso muito tem a ver com os agrotóxicos. Os agrotóxicos são elementos que estão muito presentes no nosso dia a dia. São produtos químicos utilizados na agricultura, que vão ser como inseticidas, herbicidas, fungicidas, rodonceticidas, que cuidam de roedores, matam roedores, e acaricidas. São tipos de agrotóxicos que são utilizados na agricultura quando acontece algum tipo de praga. Justamente, qual o objetivo desses agrotóxicos? Aumentar a produção. Agora, existe uma lei que define agrotóxico, eu trouxe essa para vocês. Segundo essa lei, 7.802 de 89, os agrotóxicos são produtos químicos destinados aos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, e também ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da fauna ou flora, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos empregados como desfoliantes, dessecantes, estimulantes ou inibidores de crescimento. Então ele coloca que o agrotóxico é um produto que vem trazer benefício, pois impede com que aqueles agentes nocivos alterem a condição do meio ambiente. Só que nós temos um problema, né? Os agrotóxicos eles contêm elementos que podem se acumular, eles contêm poluentes que podem interferir em outros processos biológicos a longo prazo. Tanto que a quantidade no Brasil, só para se ter uma ideia, de agrotóxicos liberada, hoje nós usamos uma média de 5 vezes mais agrotóxicos, por exemplo, que se usa na Europa. Mas você tem que lembrar que o Brasil é um país extremamente agrícola. Então isso, né, acaba você não tendo proporcionalmente essa ideia. Mas o número de agrotóxicos no Brasil, comparando
2011, 2010 a 2019, ele aumentou de maneira significativa. Nós estamos liberando hoje aproximadamente 450 tipos distintos de agrotóxico para serem utilizados. Um agrotóxico muito conhecido, o glifosato, ele é um herbicida, ele é muito utilizado, por exemplo, nas casas, né, que querem lá manter a sua ordem, na sua calçada, eles são utilizados para essa ação. Isso acaba acarretando em um problema, por exemplo, de contaminação do solo, lençol freático e mesmo na aspiração. Tá? Agora, quais são os problemas à saúde que o agrotóxico pode trazer para a gente? O primeiro problema à saúde podem ser alergias, que podem afetar o trato respiratório, por exemplo. Podem ser problemas cardíacos devido à inalação, ele pode afetar o seu coração. Ele pode gerar mutações, alterações genéticas no seu organismo pontuais, ou mesmo aquelas alterações que acontecem nas células germinativas que serão transmitidas. Ou ele pode ter efeitos teratogênicos. Mateuzinho, o que é um efeito teratogênico? O efeito teratogênico é um efeito que faz referência a quê? Ele faz referência ao fato de alterar a formação do embrião durante o seu desenvolvimento. Então, lá no início de uma gestação, o uso de agrotóxicos pode causar malformações genéticas no embrião. Beleza? Agora, alimentos que a gente consome no dia a dia, eles mostram alguns resíduos de agrotóxico. Um dado aqui, bem legalzinho para você ter uma ideia, é que aqui estão alguns dos alimentos, os quais você tem resíduos de agrotóxicos e necessitam ser muito bem higienizados, muito bem lavados antes do consumo. A batata, por exemplo, tranquilo, bora comer batata, não existe agrotóxico. Em compensação, o pimentão é um alimento que contém resíduos na base de quase 92% de resíduos agrotóxicos são encontrados no pimentão. Muito justamente porque é uma plantação muito sujeita à ação nociva de outros seres. Então, a aplicação de agrotóxicos favorece. Você ouviu muito bem na história a questão do morango. O morango também é um elemento que é utilizado muito agrotóxico para protegê-lo da ação de outros organismos. Ok, isso aí? Tranquilo? Então, muito cuidado aí com a questão dos agrotóxicos e a sua tendência a acumular e os seus efeitos no organismo e a ação dele de maneira global. Okay? Agora, os metais pesados são elementos que podem atuar aí dentro do nosso organismo. Quem são os metais pesados? São elementos que causam danos à nossa saúde. E muitos deles não são biodegradáveis ou são pouco biodegradáveis. Só que tem um detalhe. Zinco, cobre e ferro são metais pesados e que são essenciais ao nosso organismo em baixa concentração. Nós precisamos desses elementos no nosso organismo, pois eles, em baixa concentração, são essenciais. Mas, em altas concentrações, eles são tóxicos. Eles são considerados micronutrientes, tá? A gente precisa deles em baixa concentração. Mas, Mateuzinho, o ferro? O ferro a gente precisa. Sim, a quantidade de ferro que a gente precisa é muito mínima. Porque quando se acelera, se aumenta a quantidade de ferro, você aumenta a produção de uma proteína chamada ferritina. A ferritina está presente principalmente no fígado, é uma proteína responsável por armazenar o ferro necessário ao nosso organismo. Quando a ferritina aumenta muito em taxa, você tem alguns problemas sérios, como fadiga, por exemplo, você pode desenvolver um processo de cirrose no seu fígado. Você pode ter alterações no seu fígado, inclusive nos seus rins também posteriormente, devido à ação do excessivo ferro. Muitos casos tratados com ferritina elevada são comumente tratados com sangria. Sangria você vai lá e faz uma doação de sangue. Mas o ferro a gente necessita numa pequena quantidade, por isso um cuidado nessa ação desse metal pesado aí, ok? Agora, arsênio, chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio são elementos que são tóxicos em qualquer concentração. Nós não devemos fazer uso deles. Por isso, um cuidado com alumínio quando você usa aquela questão das panelas, né? Panela de alumínio é muito comum, porque é muito mais fácil. Recomenda-se usar panela de ferro, não de alumínio, mas tem essa ação e esse cuidado que a gente tem. Esses elementos, o descarte inadequado pode contaminar o meio ambiente. Gente, chumbo, por exemplo, está presente nas baterias dos carros, né? As pilhas, toda essa condição, se a gente tiver um descarte muito errado, isso vai voltar para você. Muitas das vezes na forma de água, tá? Ingerindo na água porque contaminou o lençol freático e tem essa ação. Porque
Esse trecho, ele mostra aquele exemplo que aconteceu em Brumadinho. As pessoas falam do rompimento, mas é a água. Vamos ler aqui, ó. A lama, que não é lama, é lixo tóxico. Quando falamos do rompimento da barragem da Vale, podemos pensar numa represa cheia de água. A gente pensa, rompeu uma barreira, a água vazou. Mas não é água. Rejeitos são uma pasta de restos de minérios moídos, cheio de metais pesados. Olha lá, chumbo, cobre, manganês, cobalto, níquel, cromo, zinco. Tudo naquele monte de água. Uma poeira finíssima de material venenoso que, quando entra no corpo, acumula e não sai mais. Ele pode ser inalado, ingerido ou mesmo entrar em contato, causando câncer, problemas neurológicos, pulmões, fígado, rim e etc. A contaminação do solo e a água, mesmo que subterrânea, ficam para sempre no ambiente. Por isso que o rompimento das barragens é um problema. Porque as mineradoras trabalham muito com metais pesados. Esse metal pesado não biodegradável se acumula no ambiente e, quando mantado, ele fica no solo, ele fica presente ali, afetando essa condição. Daí o problema, daí é uma questão séria que a gente precisa ter, ok? Por isso um cuidadinho com essa ação, ok? Por isso essa questão dos rompimentos das barragens é uma questão muito pertinente no vestibular. Eu quero que vocês tenham muita atenção com isso. Tá? Não é só água. Existem rejeitos com metais pesados que contaminam o solo, o lençol freático, as plantações, os animais e até chegar a você ao longo da cadeia alimentar. Beleza? Agora, e a poluição radioativa? A poluição radioativa é um elemento proveniente da radiação. O que é radiação? Olha lá, eu trouxe aqui para definir para vocês. É um processo físico de emissão, saída e de propagação, deslocamento de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo pode ocorrer em meio material ou no espaço. Galera, a radiação, por mais que a gente sempre pense, oh, radiação, radiação, que medo, a radiação é algo que está muito presente. Se você está assistindo essa aula agora, você está sendo bombardeado por radiação que emana aí do seu monitor. Quando você pega o seu celular, quando você usa o seu micro-ondas, quando você vai ao médico fazer exames, muitos utilizam radiação. Nós conseguimos utilizar a radiação para o nosso bem. Porém, a radiação, quando errada, ela pode causar alguns efeitos. Tanto que a origem dessas radiações, elas podem ser de explosões nucleares, elas podem ser de acidentes em usinas ou em rejeitos radioativos. Galera, isso é quando ocorre uma poluição. Explosão nuclear, como que aconteceu em alguns lugares, como lá no acidente, né, das usinas de Chernobyl, como aconteceu, as explosões que aconteceram quando aconteceu o tsunami lá no Japão. Os rejeitos radioativos é quando os caras que trabalham em hospitais jogam as máquinas de raio-x em qualquer lugar. Então são cuidados que vão manter esses elementos na natureza. E nós sabemos que elementos radioativos duram na natureza milhares de anos, né? Quais são os efeitos biológicos dessa radiação? Primeiro, a curto prazo, náusea, vômito, perda de apetite, perda de peso, febre, hemorragia, perda de cabelo. Não, gente, eu não sofri impacto da radiação. Forte, diarreia e até morte, isso a curto prazo ou em efeitos agudos. A longo prazo, alterações genéticas nas células reprodutoras ou alterações na formação do embrião. Por isso que a radiação é algo muito presente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses efeitos radioativos, ok? Recomendo para vocês, se quiserem um pouco mais sobre radiação, assistam lá a série Chernobyl, vale muito a pena, assim como o documentário da BBC, ok? Vamos resolver aqui um exercíciozinho aqui, ó. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes do nível trófico. O fluxo de energia diminui ao longo da cadeia alimentar, lembra disso? Tá lá, ó, bonitinho aqui a setinha, um come o outro e assim sucessivamente. Sabendo que o acúmulo de mercúrio, que o mercúrio se acumula nos tecidos, ó, o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que um componente dessa cadeia alimentar apresentar maior teor de mercúrio no organismo. Ou seja, ele está falando de dois eventos, da bioacumulação, do acúmulo de mercúrio dentro de um organismo e da biomagnificação, ao longo da cadeia alimentar. Gente, lembra lá? A tendência é aumentar a concentração ao longo da cadeia alimentar. A pergunta é, quem é o elemento que está no último nível trófico? Olha aqui, ó. Nós temos aqui a nossa garçazinha, a nossa ave. Então isso, dentro das alternativas, me dá a alternativa A. As aves, pois são predadoras do topo da cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos, ok? E um último exercício aqui para fechar. O ambiente marinho pode ser contaminado por rejeitos radioativos provenientes de testes de armas nucleares.
Os materiais radioativos podem se acumular no organismo. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio. Ele está dizendo que o elemento radioativo, como o estrôncio, é semelhante quimicamente ao cálcio e pode substituir o elemento em processo biológico. Então ele está falando que quando o estrôncio está no ambiente, esse elemento radioativo, ele troca de lugar com o cálcio devido à sua semelhança. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima ao local que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de molusco, esqueleto de ouriço do mar, sedimentos de recifes de corais e tentáculo de polvo. Em qual das amostras a radioatividade foi menor? Galera, essa questãozinha você tinha que lembrar da composição química dos determinados elementos. Se o estrôncio substitui o cálcio, dentro desses animais, qual apresenta cálcio em sua composição? Vamos lá. Concha de molusco, opa, é uma concha calcária. Então ela vai ter cálcio, então ela vai ter uma alta radiação. Tentáculo de polvo? Vamos deixar ali. Sedimento dos recifes de corais? Os sedimentos também são calcários, também vamos ter cálcio neles. Coluna vertebral de tartaruga? A coluna tem como eixo de sustentação o cálcio. Endoesqueleto de ouriço, o endoesqueleto também tem cálcio. Então, o lugar que vai ter menos radiação é o tentáculo do polvo, ok? Beleza, galera? Tranquilo isso aí? Então é bem simplesinho essa questão da bioacumulação e da biomagnificação dentro desse contexto geral, ok? Sossegado? Qualquer dúvida, angústia, reclamação, estamos à disposição. Lembra lá, bio é vida. Mateus